certo? Então, vamos começar. O tema de hoje da nossa aula a gente vai falar sobre as mulheres no mercado de trabalho, porque eu acho que também é um tema muito importante para a gente estar abordando, principalmente hoje em dia. Vamos lá. Tudo se inicia lá na industrialização, em 1940, onde as mulheres eram vistas somente como administradoras do lar, ou seja, elas estavam ali exclusivamente para cuidar da sua família, dos seus filhos, da casa e também do seu marido. E ele era o único provedor financeiramente para poder sustentar a casa, e também a mulher e os filhos. Vamos lá. As únicas mulheres naquela época que trabalhavam e que também era mal visto na sociedade lá naquela época eram as viúvas e as mulheres solteiras. Elas trabalhavam com culinária, com arte, artesanato, esse tipo de coisa. Então, meio que não era para a sociedade, não era uma coisa muito útil, tanto pela profissão, tanto por ser uma mulher que está trabalhando, porque naquela época as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. Mas as coisas foram evoluindo um pouquinho e as mulheres, elas chegaram nas indústrias. Mas o que foi que aconteceu? Naquela época, as mulheres só podiam trabalhar com algum trabalho meio que digno, entre aspas, se os seus maridos aprovassem. Ou seja, os seus maridos eles tinham que assinar um contrato permitindo que a sua mulher pudesse trabalhar. É um absurdo? É um absurdo. Mas eles tinham que permitir que as mulheres trabalhassem, eles tinham que assinar um contrato. Se eles dissessem, não, você não vai trabalhar, a mulher não ia trabalhar. Tinha que aceitar e ficar sentada lá, limpando a casa, cuidando do filho e cuidando também do marido. Em 1970, as mulheres começaram a ocupar funções mais relevantes dentro do mercado de trabalho. Como, por exemplo, costureiras, professoras ou também funcionários do comércio. Mas a mulher está conseguindo o espaço dela ali de pouquinho em pouquinho. Vamos para um pouquinho mais na frente. Em relação ao contexto histórico, se iniciaram os movimentos nas ruas, mas não somente das mulheres, mas todo o grupo social que estava buscando algum tipo de direito, algum tipo de lugar na sociedade. Então, com o tempo, através também dos movimentos nas ruas, as mulheres elas foram buscando e conseguindo seu lugar de direito na sociedade. Um lugar que antigamente os homens, como a gente viu ali antes da industrialização, eles não permitiam que as mulheres tivessem. Então, vamos lá. A partir dos movimentos nas ruas, surgiram mais mulheres no mercado de trabalho. A mulher, ela meio que conseguiu o que ela queria, mas sempre teve aquela questão de desigualdade salarial. Por exemplo, uma mulher, ela ocupava o mesmo cargo que o homem, mas o homem, ele ganhava mais do que a mulher, independente, só pelo fato dela ser mulher. Então, as mulheres ainda queriam alinhar, de certa forma, essa questão da desigualdade salarial. Então, vamos continuar. Em 1950, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1950, existiam menos 14% de mulheres no mercado de trabalho. Isso é um absurdo, minha gente. A gente sabe que isso é um absurdo, a gente sabe que hoje em dia é um pouquinho mais. Então, a pesquisa mais recente é de 2010. Esse 14% subiu para 49,9% em 2010. Mas a porcentagem dos homens no mercado de trabalho caiu um pouquinho. Enquanto as mulheres subiam, os homens regrediram mais um pouquinho. Em 1950, existiam 80% de homens no mercado de trabalho, onde em 2010 existem 67%. Existem 67% de homens no mercado de trabalho. Então a gente vê que as mulheres elas estão conseguindo o espaço que elas tanto queriam na sociedade, elas estão subindo mais um pouquinho, mas tudo devagarzinho. Vamos lá. Com o tempo, para as mulheres poderem adquirir esse espaço na sociedade, elas estão buscando se qualificar mais, que uma coisa que antigamente
normalmente as mulheres que estavam nas escolas, ou no ensino médio fundamental, ou no ensino superior também, normalmente era mais homem, porque o homem que tinha o direito de fazer tudo e as mulheres não. Então, as únicas mulheres que a gente via nas escolas são aquelas mulheres que tinham mais condições financeiras, isso. Aquelas mulheres que tinham menos condições, elas não sabiam ler, não sabiam escrever, meio que não sabia basicamente nada. E também é porque isso não foi dado direito a elas. Então, mas hoje em dia o que a gente mais vê em faculdade, universidade, nas escolas também, ensino fundamental, médio, a gente tem mais mulheres, existem mais mulheres se qualificando, e isso também existem mais mulheres no mercado de trabalho, vão subindo a oportunidade delas de chegarem no mercado de trabalho. E também a gente puxa para cá, para o G20. O G20 é um grupo em que o Brasil ele faz parte desse grupo, juntamente também com outros países, onde o Brasil ele tem até 2025, isso mesmo, até 2025, para subir 25%, de mulheres no mercado de trabalho para poder estar contribuindo com trilhões, trilhões é muito dinheiro, para estar contribuindo com trilhões na economia mundial. Aí a gente chega na expansão global. Também vem pela questão do salário. Quanto mais uma mulher ela se qualifica lá no ensino superior, mais ela vai receber. Hoje em dia tem uma lei que proíbe que homens e mulheres que têm o mesmo cargo, por exemplo, proíbe que o homem ele tenha um salário maior do que o da mulher. No caso, é lei, então as mulheres conseguiram avançar muito nessa questão. E hoje em dia a gente também vê muita luta feminista, hoje em dia principalmente nas redes sociais, que é o que mais se vê. Na TV também, que eu acho que um pouco menos, mas mais nas redes sociais. Que artistas levantam tags também no Twitter para poder a mulher conseguir esse espaço que ela tanto quer lá desde 1940. Então vamos continuar. Pela questão da jornada dupla. Mas o que seria essa jornada dupla? A mulher, hoje em dia, a gente sabe que a mulher que é responsável por estar limpando a casa, por cuidar dos filhos e também por trabalhar. Aí é meio que ela tem que cuidar dos deveres de trabalho e também tem que cuidar da casa. Então ela tem que juntar os dois para tornar uma coisa unida ali, para unir o útil ao agradável. Então tem muitas mulheres que sofrem com isso. Minha mãe, eu uso muito lá como exemplo para mim. Então espero que vocês também façam isso com a mãe de vocês. Mas vamos continuar lá. Vamos falar sobre a relevância das mulheres no mercado de trabalho. Porque a mulher, ela também, tanto quanto o homem, ela é importante para o desenvolvimento financeiro do país e também do mundo. Porque isso não só acontece aqui no Brasil. Essa questão que aconteceu lá em 1940 não aconteceu somente no Brasil, mas também no mundo inteiro. Então, é uma coisa que a gente vê até hoje. Então, não se trata somente pela questão da desigualdade, mas também da expansão econômica global. Não só aqui no Brasil. Isso não acontece só aqui no Brasil. As mulheres não precisam crescer só aqui no Brasil, mas também lá fora, no mundo todo. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Espero vocês na próxima, tá? Beijo!